podem ir para a sua sala, onde serão instruídos na palavra do Senhor. Os demais ficam comigo no tempo. Abramos a palavra do Senhor, um texto inicial no Salmo 33. Salmo de número 33. Como a nossa irmã Cris falou, vou começar uma série de mensagens sobre o título Relacionamento. Eu vou dar início hoje à noite a essa série de mensagens. E excepcionalmente hoje à noite, que vamos dar início à série de mensagens sobre relacionamentos, eu queria convidar as esposas dos presbíteros a, juntamente com eles, servirem a ceia à igreja. Então, hoje à noite, os presbíteros e suas esposas estarão servindo a ceia à igreja. Os diáconos que forem ajudar a servir também estarão acompanhados das esposas, tendo um número aqui de bandejas, de cálices, de pães, ok? Então venham preparadas, como sempre estão, mas vão trabalhar hoje à noite também aqui na celebração da ceia, os presbíteros e suas digníssimas esposas. E logo após o culto, todas as esposas estão convidadas a um jantar especial na cidade, que os seus maridos paguem para vocês. Elas nem falam amém nisso. Aleluia, saiu ali. Salmo 33, o versículo 12, eu quero iniciar lendo este verso. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para sua herança. Oremos. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, nessa manhã de domingo. Edifica as nossas vidas. Toca, Senhor, em nossos corações, e que possamos entender, compreender e assimilar bem a Tua palavra, ó Deus, nessa manhã de domingo, em nome de Jesus. Graças te damos, ó Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Graças te damos, ó Pai, porque até aqui nos fortaleceu o Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nome santo Teu. É a oração que lhe fazemos em Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, esse texto da palavra do Senhor é muito conhecido, muito falado, muito comentado, muito postado nas redes sociais. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E diz mais, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Para que a nação tenha Deus como seu Senhor, Deus escolheu um povo como sua herança, para fazer a diferença na nação. Eu queria pensar com os irmãos nessa manhã sobre o papel do cristão perante a sociedade. O papel do cristão perante a sociedade. Veja que o texto está falando que a nação será feliz se tiver Deus como Senhor. Mas o texto também fala que Deus escolheu um povo para a sua herança. Então a missão de tornar o Senhor, Senhor da nação, compete ao seu povo, compete à igreja, compete a nós, de tornar o Senhor conhecido na nação, tornar o Senhor o Rei soberano da nação, em nome de Jesus. E este texto sagrado, como eu disse, repito, tão conhecido, tão falado, ele nos edifica só de ler o texto e nos exorta a realmente sermos pessoas abençoadas e abençoadores da nossa nação, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Qual é o nosso papel como igreja? Qual é o nosso papel como cidadão? Qual é o nosso papel como cristãos? Qual é o nosso papel perante a nossa sociedade? Muitos vão dizer que, muitos já falaram isto, que cristão não se envolve com política. Isso não é verdade. Quando olhamos para a palavra do Senhor Deus, nós percebemos vários homens de Deus que foram grandes líderes políticos. Com a colaboração de vocês do auditório, participando do culto nessa manhã, me ajuda a lembrar alguns da Bíblia que foram políticos. Lembra alguém? Davi foi rei da nação de Israel. Quem mais? José do Egito, que se tornou governador de todo o Egito. Quem mais? Moisés,
legislador Moisés, Daniel, Daniel que foi confiado a ele várias funções no reinado da Babilônia, e que ele agiu de uma forma tão maravilhosa, tão extraordinária, que ele fez com que o rei mudasse uma lei, e essa lei mudada pelo rei, fosse dito que não existia outro Deus como o Deus de Daniel, e que todos tinham que se curvar diante do Deus de Daniel. Olha que esta lei que o rei estabeleceu, não só no caso de Daniel, mas também nos amigos de Daniel, Mesaque, e os seus dois amigos, todos os seus companheiros ali, diz a palavra que eles agiram de forma tão coerente, tão abençoadora, tão maravilhosa, que eles mudaram leis e fizeram com que o povo se prostrasse diante do Deus deles, que é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então não existe negócio que crente cristão não pode se envolver em política. Nós precisamos de ter vereadores cristãos, prefeitos cristãos, deputados cristãos, presidente cristão, senadores cristãos. Nós precisamos ter, porque nós vamos fazer a mudança no nosso país, nossa nação, quando nós nos colocarmos nas mãos de Deus como instrumentos dele para sermos usados pelo Senhor. Alguém fala, mas espera aí, pastor, se o crente se envolve com política, ele pode se corromper, ele pode se perder. Não necessariamente, porque se ele é crente de fato, ele não vai se perder. Envolver com política é correto, e não pode envolver com politicagem, aí que é errado, Mas nós podemos sim levantar em nosso meio grandes governadores, grandes homens de Deus, para ocupar os cargos públicos, não só na política, mas também no judiciário, em todas as áreas do país, pessoas tementes ao Senhor, em nome de Jesus. Pense nisso. Quem sabe Deus está te levantando aqui nesta manhã, Deus está colocando no seu coração já há algum tempo a se candidatar a algum cargo público. Quem sabe, se for vontade do Senhor, revelando ao seu coração, vá em frente, em nome de Jesus. Mas para fazer a diferença, para ser um cristão autêntico, abençoado, abençoador, que possa influenciar a nossa nação, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, então, quando olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos inúmeros casos, vamos citar alguns aqui, tem muitos outros casos, outros personagens que foram pessoas usadas por Deus. A própria história da Coreia do Sul, comentava dias atrás aqui na igreja, que houve uma mudança radical, extraordinária no governo, acabando com a corrupção, minimizando, quando um presbítero de uma igreja evangélica tornou-se o presidente da nação coreana, Coreia do Sul, e fez uma revolução gigantesca, trazendo os princípios do Evangelho, da palavra de Deus, em meio a essa nação. O próprio Calvino, João Calvino, em Genebra, quando ali ele exerceu influência política em Genebra e trouxe uma grande revolução maravilhosa, extraordinária, abençoadora, em nome do Senhor Jesus. Então, é errado dizer que crente não pode ser político, é errado. O crente que tem condição, tem capacidade, tem a orientação de Deus, ele pode e deve se tornar um governador, um presidente, um senador, um vereador, um prefeito, com a bênção do Senhor, em nome de Jesus, sem problema algum. Porque se nós nos omitirmos, os ímpios vão tomar os cargos, os ímpios vão tomar posição e vão fazer as leis que nós devemos acatar depois. Fica muito mais difícil. Então, o cristão é chamado para fazer a diferença. Vamos ver o papel da igreja, como era no passado. Abra comigo lá no livro de Reis, primeiro livro de Reis, porque é livro, primeiro livro de Reis, 16, verso 28. Olha o papel da igreja no passado, como era, dos profetas, daqueles homens levantados por Deus, em nome de Jesus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, a partir do verso 28, fala do reinado de Acabe. Onri, seu pai, morreu e Acabe passou a reinar em seu lugar. Diz lá a partir do verso 28, 1 Rei 16:
Onri descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Então aqui nós temos Acabe começando o seu reinado. Pulem para o capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Elias era o profeta: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente Queribe, fronteira do Jordão. Pulem para o verso 18. Verso 18. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Ele disse, dá-me o teu filho. Tornou dos braços dela e o levou para cima do quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Aí fala da restauração do filho da viúva de Serepta. Pulemos para o capítulo 18. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias e a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas de 50 em 50, os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra e a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida dos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: sou eu. Vai, diz a teu servo, eis que aí está Elias. Porém ele disse: em que pequei para que me entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reina onde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: vai, diz a teu Senhor, eis que aí está Elias. Aí segue o texto, pulemos para o verso 19. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste Hidro, que comem da mesa de Jezabel. Já explico o texto. Verso 21, capítulo 21, pulo o capítulo 21, estou lendo, depois eu dou a explicação. Capítulo 21, verso 17 em diante. Capítulo 21 de Reis, 17 em diante. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te e desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Abra no capítulo 22 de Reis, verso 5 em diante. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel juntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhe disse: irei à peleja contra Ramote de Gileade, eu deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá:
não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetizo de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Islã. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traz-me depressa Micaías, filho de Ilã. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Sedequias, filho de Kenaanã, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes escornearás os ciros até de todos consumir. Então os profetas profetizavam assim dizendo: sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Verso 13, o mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz profetizam coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, e o que o Senhor me disser, isto falarei. E vindo ele ao rei, este perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? Ele respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou-lhe o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaanã, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: porque saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele dia, quando entrar de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Até esse versículo para explicar. Irmãos, veja no texto, eu li a leitura aqui um pouquinho longa a leitura que eu fiz, mas proposital. Os profetas, aqui nós temos o profeta Micaías, nós temos o profeta Elias. O que eles estavam fazendo? Eles eram chamados por Deus chamados pelo rei para dar consulta ao rei segundo a vontade de Deus. Então os profetas, os homens de Deus do passado, eles eram consultores do rei. O rei tinha que tomar uma decisão, chamava-se os profetas, chamava-se os homens de Deus, e eles vinham e diziam para o rei o que era para o rei fazer ou deixar de fazer, segundo a orientação dada por Deus. Eles não só eram consultores do rei, mas eles eram também como Elias diante de Acabe e Jezabel, que chegou diante de Acabe e Jezabel, dizendo a eles que eles haviam pecado, que eles haviam errado, que eles haviam feito coisas que não podiam ser feitas, que era pecado diante de Deus. Quando Acabe aqui tomou aquela vinha de forma fraudulenta, de forma errônea, errada, Elias foi lá e repreendeu Acabe por causa daquilo. Então veja
que a igreja do passado, representada por meio dos profetas, tinha uma voz profética na nação, tinha uma voz de Deus na nação. Ela não ficava omissa, ela não ficava recolhida, fechada, mas o profeta se levantava, ia até ao rei e dizia: rei, o que você está fazendo está errado, o que você está fazendo não tem a aprovação de Deus. E quando o rei queria tomar uma decisão, fazer alguma coisa, ele dizia assim: chama os profetas, para que os profetas possam consultar a Deus, para ver o que eu devo fazer. Aí nós vemos aqui no caso de Micaías, tinha vários falsos profetas, que diziam aquilo que o rei queria ouvir, mas Micaías, como instrumento de Deus, como boca de Deus, ele diz para o rei o que o rei precisava ouvir. Então, a atitude da igreja perante a sociedade, nesta época, não era uma atitude omissa, mas era uma atitude atuante, de dizer o que estava certo, o que estava errado, a ponto os governantes buscar direção da igreja, representado pelos profetas, pedindo orientação: o que devemos fazer? Eu creio que nos anos e nos séculos passados, quem tomou isso para si de uma forma brilhante, extraordinária, gloriosa, posso dizer, foi o grande evangelista Billy Graham. Billy Graham, os presidentes americanos sempre consultavam Billy Graham, chamavam Billy Graham para aconselhamento, chamavam o Dr. Billy Graham, o pastor, para orientá-los e dar uma palavra de Deus para eles, para interceder por eles, orar por eles. O próprio pastor Martin Lloyd-Jones, na Inglaterra, ele era conselheiro da rainha da Inglaterra, que chamava aquele homem para dar conselhos para ela. Então percebam que a igreja não era omissa. A igreja vivia uma vida decente, coerente, temente a Deus, e era chamada para se posicionar segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus. Veja ainda aqui no livro de Reis, livro de Samuel, vamos para Samuel, 2 Samuel, você conhece essa história? 2 Samuel, capítulo de número 12, abra lá comigo por favor, 2 Samuel, capítulo de número 12, 2 Samuel, capítulo de número 12, abra aí onde fala daquela atitude de Davi, quando Davi peca diante de Deus, o que acontece? 2 Samuel 12, a partir do verso 1, diz lá: o Senhor enviou quem? Natã a Davi. Quem era Davi? Davi era o que, irmãos? Rei de Israel. E o Senhor enviou Natã a Davi. Eu acho esse texto aqui fenomenal. Eu vou abrir um parênteses também aqui, mas vou ler um pouquinho a mais. Olha bem. O Senhor enviou Davi a Natã. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinham o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com os seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante, que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, tu que fizeste isto, tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. Também te dei a casa de Israel e de Judá. Olha a parte que eu quero destacar, abrindo um parênteses. E se isso for a pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Finalzinho do versículo 8º, coloca o verso 8º para mim, por favor, querido. Eu acho interessante. Deite as mulheres do teu Senhor nos teus braços, a casa de Israel e de Judá. Se isso for a pouco,
eu teria acrescentado mais coisas na sua vida. Se você quisesse mais uma bênção, eu teria te dado. Verso 9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor? Você quer algo? Peça a Deus, não despreze a palavra dele. Tudo que eu fiz para você, se fosse pouco, eu faria mais. Mas você não poderia ter pecado contra mim. Feche parênteses. Mas aqui nós vemos o quê? Natã, levantado por Deus, para comparecer perante o rei Davi, e dizer: Davi, você pecou. Davi, você errou. Davi, o que você fez, não se faz. E Natã foi tão sábio, não foi sábio? Ele contou uma história para Davi. Olha, tinha um homem rico, possuía muitos gados, muito gado, muitas ovelhas, e na casa do homem rico chegou um visitante, um viajante. Um homem rico, mão de vaca, muquirana, não quis matar uma ovelha sua, foi lá e matou do vizinho, só tinha uma ovelhinha, e serviu para o seu convidado. Davi ficou furioso. Esse homem que fez tamanha injustiça tem que ser morto. Natã volta e fala: foi você, Davi, que fez isso. Ou seja, os profetas, os homens de Deus, eles eram levantados pelo Senhor para confrontar os governantes e mostrar para eles que eles estavam errados, porque Deus falava por meio da sua igreja. Deus falava por meio do seu povo, e isso, meus irmãos, minhas irmãs, não pode ser diferente nos dias atuais. Nós temos que ser aqueles, nossa igreja, que vivemos a comunhão, a intimidade com Deus, que vivemos na presença do Senhor como homens e mulheres de Deus. Quando as pessoas querem tomar uma decisão, vai nos procurar para pedir conselho. E você, em oração, direcionamento de Deus, vai orientar segundo a palavra de Deus, segundo o texto sagrado, em nome de Jesus. Nós conhecemos a história de Samuel, que quando Saul, que era o primeiro rei de Israel, ele peca contra Deus, ele faz coisa errada, e Samuel também se levanta para dizer: Saul, você errou, Saul. E quando Saul, por exemplo, ia para uma batalha, para uma guerra, o profeta Samuel tinha que vir, ele vinha, fazia um sacrifício ao Senhor, um culto a Deus, buscava a bênção de Deus, a direção de Deus, orientava o rei, e o rei depois ia para a batalha. Mas quando Saul deixou de buscar a direção de Deus, começou a agir de acordo com as suas forças, do seu modo, a sua maneira, o caos foi estabelecido. Qual é a função da igreja perante a sociedade? Ser boca de Deus para esta sociedade, ser conselheira de Deus a esta sociedade, ser conselheira de Deus aos nossos governantes, dizendo o que está certo e o que está errado, segundo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós não podemos omitir. Veja aqui nestes textos que nós lemos, nestes textos sagrados, que mostra o rei chamando o profeta, dizendo: profeta, o que Deus quer que eu faça? Tem alguém chamando você para consultar a Deus por seu intermédio? Tem alguém lhe procurando para que você dê conselhos? E dê conselhos segundo a palavra de Deus, em nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, quero destacar aqui que a igreja tem uma voz profética a esta sociedade, a este país, em nome de Jesus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Então Deus colocou esse povo aqui como herança dEle, para nós, irmãos e irmãs, fazermos diferença, para nós influenciarmos, e não sermos influenciados. Alguns falam assim: ah, pastor, nós não devemos influenciar ninguém. Devemos sim, Senhor, porque Deus nos chamou para fazer a diferença em nome do Senhor Jesus. Chegar para o governante, chegar para o presidente, para o senador, para o prefeito, para o deputado, para o vereador, qualquer um que seja, fala: o que você está fazendo está errado, não tem a aprovação de Deus. A Bíblia condena o que você está fazendo, está errado. E a igreja levantar a bandeira do cristianismo e mostrar a sua voz profética, como voz de Deus a essa nação, não ser omissa, mas realmente falar a verdade em nome de Jesus.
confrontando o pecado segundo a palavra de Deus, em nome do Senhor. É lógico, para confrontar, você tem que estar vivendo. Para confrontar, tem que estar vivendo a palavra. Porque a Bíblia chama e nos convida para sermos exemplos para essa sociedade, modelo para a sociedade, em nome de Jesus, amém, irmãos? Sabia disso? O crente tem que ser modelo. Se você sempre sonhou em ser modelo, nunca conseguiu, hoje você está já recebendo a benção aí, né? O crente tem que ser modelo. Paulo escreve aos Coríntios capítulo 11, abra comigo lá, por favor, 1 Coríntios 11, você conhece esse texto aí? Vou explicar para você. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, que achar, leia bem forte, depois está na tela também, que tiver em casa, vê pela tela, e eu leio também. 1 Coríntios 11, verso 1. Quem lê para mim bem forte? Todos juntos? Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Irmãos, você tem ousadia para dizer isso? Para as pessoas? Sede meus imitadores. Se você que tem a Bíblia atualizada, lá no rodapé da Bíblia, lá no rodapé, está 1 Coríntios 11, 1, aí remete para 1 Coríntios 4, 16. Vamos lá em 1 Coríntios 4, 16, está no rodapé aí, ó, a própria Bíblia explicando. 4, 16. Olha o que Paulo fala em 4, 16. Juntos? Ademoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Lá no rodapé também vai mandar para Filipenses 3,17, está lá no rodapé. Filipenses, vamos para Filipenses 3,17. Esses versos estão tudo no rodapé da Bíblia. Filipenses 3, verso 17. Já preguei sobre esse texto aqui. Olha lá, vamos ler juntos na tela? Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Não é sério isso aqui? Olha o que Paulo fala. Sede imitadores meus e observem os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O crente tem que ser modelo, a igreja tem que ser modelo. Modelo de honestidade, modelo de coerência, modelo de santidade, modelo de pureza, modelo da verdade, modelo de santidade, modelo em todas as áreas, modelo no modo de falar, modelo no modo de pensar, modelo em todas as áreas. Porque a mudança do país não começa lá em cima, começa aqui embaixo. Quando alguém aceita a Cristo, abraça o Evangelho em Cristo, ele era corrupto, ele deixa de ser corrupto. Ele era mentiroso, ele deixa de ser mentiroso. Ele era tudo de errado, de mal, ele deixa de ser tudo de errado, de mal. Ele bebia, fumava, drogava, ele prostituía, ele fazia tudo errado. Agora ele é cristão, ele converteu, ele é modelo para a nação em nome de Jesus. A igreja, melhor dizendo, a nação está ficando sem modelo, sem referenciais. A igreja tem que ser um referencial para a nação, um referencial de pureza. Eu já contei aqui uma época atrás, me vem à mente neste momento, nessa hora que me relembra a minha mente, de um grupo que foram jantar na capital, no nosso estado, e na hora me contaram isso, e na hora de um pagar, falou, deixa que eu pago. Ele foi pagar a conta de todo o grupo, disse, me dá uma nota maior. E a moça do caixa, a mocinha simplesinha do caixa, cuidando do caixa, ela disse assim, olha, o senhor vai levar a nota no valor que o senhor consumiu, porque nós somos cristãos, e aqui não fazemos esse tipo de coisa. O senhor gastou 10, vai receber a nota de 10, gastou 10 e um centavo, a nota de 10 e um centavo. Nós não fazemos isso. E é comum a gente pedir nota fiscal em algum lugar, as pessoas perguntar, você quer de quanto? Já ouviram isso? Você quer de quanto? No valor que consumiu? Fala, não, no valor que eu deixei de consumir. Né? Quer de quanto? Quer de quanto? Gastou 10 é 10, gastou 10, pede a nota de 100, para embolsar 90, está errado. Então a igreja tem que ser modelo.
Porque o país está como está, porque o país chega na aberração que chega, porque muitos cristãos deixaram de ser modelo, porque muitas vezes a igreja deixou de ser a voz profética de Deus, a palavra de Deus, o conselheiro de Deus, a voz de Deus, que aponta onde está o erro, onde está o pecado. Quando fala de aborto, você fala: aborto é pecado, é crime, não pode. Quando fala de casamento de homossexuais, você fala: a Bíblia ensina diferente, a Bíblia ensina que isso é pecado, não é correto. E nós temos que ser palavra de Deus, boca de Deus. O problema é quando a igreja, o universo cristão no Brasil e fora do Brasil, as pessoas começam a achar que não vamos fazer a política da boa vizinhança. Não vamos falar sobre certos assuntos, porque podem ofender os ouvidos do fulano do Beltrano. Meu irmão, que importa o ouvido do fulano do Beltrano? Nós temos que falar a verdade, lógico, em amor, em nome de Jesus. A igreja é voz profética de Deus, mas a igreja tem que ser modelo em nome de Jesus. Dias atrás, ouvi na televisão, o pessoal falando contra a corrupção. Aí mostraram uma reportagem, um caminhão que tombou, cheio de carne, o motorista preso nas ferragens, e as pessoas paravam com seus carros, pegando a carne e colocando dentro dos seus carros para levar embora. Que absurdo um negócio desse, que absurdo uma coisa dessa, absurdo. Fala contra a corrupção lá naquele noticiário, mas um caminhão tomba, estão roubando a carne. Isso é roubo. Não importa se o caminhão tombou, deixou de tombar, a carga é da empresa, não é de ninguém, é da empresa. E se alguém chegou lá, tem que socorrer o motorista, tem que acudir o motorista, não querer tirar vantagem. Então aquela lei de Gerson, é tirar vantagem em tudo, é errado. Porque nós, como igreja evangélica, devemos levantar para ser modelo para a nação em nome de Jesus, ser espelho do cristianismo para essa nação em nome de Jesus. Talvez alguém pergunta assim, não aqui lá na Chechênia, está assistindo agora, pergunta assim: mas pastor, como isso? Isso não é impossível. Não é impossível, porque Paulo está dizendo aqui: sede meus imitadores, como eu sou do Senhor, observai aqueles que andam segundo o modelo que tem de vista em nós. Então a igreja, o papel da igreja perante a sociedade, o cristão perante a sociedade, é ser modelo em nome do Senhor, ser modelo no trato para com a família, ser modelo no trato para com a esposa, ser modelo no trato para com o marido, ser modelo no trato para com os filhos, ser modelo no trato para com os pais. Certa feita, eu visitei em São José dos Campos um asilo, um lar de idosos, chamado lar de idosos, não usa mais a palavra asilo, né? Lar de idosos. Conversando com uma pessoa idosa, ela dizia assim: eu estou aqui, pastor, esperando que meu filho venha me visitar. E fazia anos que o filho daquela mulher não visitava ela. Outro homem bem sucedido deixou de pagar as mensalidades da casa dos idosos, que ele tinha que pagar. Ele deixou de pagar, a igreja tem que se manter no lugar, não tinha condição, então as pessoas que estavam lá pagavam. Ele deixou de pagar e a igreja, por meio do tesoureiro, foi cobrar aquele homem dizendo: olha, o senhor não está pagando a mensalidade, nós precisamos para manutenção, nós temos aqui mais de quase 100 mil reais de gasto com funcionários. Ele disse: olha, não vou pagar, o dinheiro que eu podia pagar eu estou guardando para o funeral da minha mãe que está aí nessa casa. Ele se dizia cristão, líder de uma igreja. Não é modelo. Eu não posso exigir do outro aquilo que eu não sou. E o papel do cristão perante a sociedade é sermos modelo para essa sociedade. É a vizinhança olhar para a sua casa e dizer: nosso sonho é ser como aquela família. Nosso sonho é ser como aquelas pessoas. Olha como se tratam, como o marido trata a esposa, como a esposa trata o marido, como os filhos se tratam, como os irmãos se tratam. Como ele sai de casa com o carro tranquilamente, não cantando pneu, que nem um maluco retardado, né? Como sai de casa, como fecha as portas do carro, né, tranquilamente. Ou seja, nós somos modelo no comércio, em todo lugar nós somos modelo. A igreja tem que ser modelo de honestidade e santidade. Reverendo Augusto Nicodemos Lopes dizia que quando a questão é princípios, 1 centavo tem o mesmo valor de 1 milhão.
Quando é princípios, 1 centavo tem o mesmo valor de 1 milhão. Roubou 1 milhão, roubou 1 centavo, é a mesma coisa, é a mesma coisa, é a mesma coisa, porque é errado. Você vai no comércio, dá um troco errado, você fala, não, se você deu um troco errado, você deu a mais, estou lhe devolvendo, porque você é modelo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, a sociedade está precisando de referenciais. E quando a igreja deixa de ter referenciais, quando a igreja se reúne apenas para, eu vou usar a expressão do pastor Augusto Nicodemus Lopes, se quiser ficar bravo, briga com ele, não é comigo, foi ele que falou. Quando a igreja se reúne apenas para ficar falando no púlpito, chupa bala house, né? Que ele fala, brinca assim, chupa bala house, fica só falando em línguas, etc., subindo nas paredes, né? Um sono lagartixa, erguendo a mão para o céu, e aquele negócio todo, aquele fervor todo, mas lá fora não faz nada disso, está tudo errado. Porque nós temos que ser modelo, não dentro da igreja, lá fora, na sociedade, em nome de Jesus. Aqui é fácil, está todo mundo culto, né? Mas lá fora, sermos modelo, referencial para a sociedade. Quando alguém precisa de algo, chama você como cristão para dar uma palavra, uma orientação, como agir, como proceder diante das diversas situações da vida, em nome do Senhor. Alguém está com um problema no casamento, chama você, você fala, olha, vamos ficar firme, não separe, vamos reconciliar, vamos abençoar, Deus vai te abençoar, nós vamos caminhar juntos, nós vamos restaurar. Modelo em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra ainda em Mateus capítulo 5 comigo, por favor. Olha o que diz Mateus 5, você sabe esse texto, Mateus 5, verso 13 a 16, Mateus capítulo 5, verso 13 a 16, Jesus aqui está pregando o sermão da montanha, o sermão do monte, Mateus 5, 13 a 16, deixa eu abrir minha Bíblia aqui também com você, ele diz assim, vamos ler juntos? 5, 13, 14, 15, 16, está no telão, podemos acompanhar? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas num velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Maravilhoso, não é? Vós sois o quê? As duas coisas. Sal da terra e luz do mundo. Sendo sal da terra e luz no mundo, segundo este texto sagrado, qual o objetivo? Finalzinho do verso 16. Olha lá, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Para que as pessoas vejam o modo como estamos agindo, o modo como estamos procedendo, e venham a glorificar o nosso Pai que está nos céus. Venha a exaltar a Deus. Mas se nós deixarmos de ser sal, nós deixarmos de ser luz para este mundo, o mundo vai estar em trevas, em estado de putrefação, de podridão, de estrago, de sujeira. Por isso nós somos chamados, Jesus quem falou isso aqui, para dar sabor a este mundo, para dar o tempero a este mundo, para conservar este mundo, né? Para sermos bênçãos neste mundo, para mostrar a este mundo a luz. E quando a luz brilha, as trevas dissipam. Quando a luz vem, as trevas vão embora. Quando a luz se aproxima, não há espaço para as trevas. Se há trevas lá na sua casa, se há trevas lá no seu bairro, se há trevas na cidade, se há trevas no país, meu irmão, minha irmã, é porque a igreja está deixando de ser luz. Deixando de ser luz. Eu lembro daquela história de um grande pregador avivalista do passado, que fez aquela mensagem celebrada, pecadores nas mãos de um Deus irado, grande homem de Deus, e ele foi pregar num lugarejo, onde só havia pessoas corruptas, sujas, profanas, e ele começou o ministério num lugar daquele.
Aí a história conta, quando ele morreu, não havia nenhum profano, nenhum sujo mais ali, só havia pessoas cristãs, consagradas, que haviam abraçado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. John Edwards diz, quando ele aqui chegou, não havia um cristão sequer. Quando ele partiu, não havia um perdido sequer, porque fazia diferença em nome de Jesus. Se nós começarmos a sermos modelo, sal da terra, luz do mundo, pastor, não consigo mudar o país inteiro. No país você não consegue mudar inteiro, mas consegue mudar a sua vizinhança. A vizinhança é demais. Consigo mudar a minha casa, já é uma coisa. Começou na sua casa, outra. A junção de todos nós. Nós mudamos o país em nome de Jesus, mas a mudança começa primeiro na nossa vida, entendendo que eu sou sal da terra, luz do mundo. A luz de Cristo tem que brilhar neste mundo, através e por meio de nós, em nome de Jesus, amém, irmãos? E sendo modelo de tratamento para com as pessoas, como falamos, como agimos, como procedemos, como nos comportamos lá fora, no trânsito. Deixa eu abrir um parênteses aqui no trânsito de Cascavel é péssimo, é horrível. Motorista de Cascavel que nunca viajou, se for dirigir em São Paulo, se ele for numa BMW, ele chega de um Fusquinha, porque vai batendo, vai encolhendo, e afundando, chega lá menor. Mas o povo aqui dirige mal. Mas tem muitos que dirigem mal aqui, mas são cristãos. Tem mais de 300 igrejas aqui na cidade. Alguém está saindo do estacionamento, o abençoado que vem atrás não tem capacidade de parar um pouquinho e esperar alguém sair. Alguém está dando seta e vem um retardado lá, perdoa a expressão, escapuliu, né? Vem um abençoado lá atrás, né? Ele não segura um pouquinho para o outro sair, já passa tirando fina. Agora o cristão não tem que ser educado. Por favor, pode sair com o seu carro, segura o trânsito, quem tiver com pressa passa por cima, né? Ou seja, nós somos sal da terra, luz do mundo, em nome de Jesus, amém, irmãos? Olha outra coisa que a Bíblia manda nós fazermos, abra lá, 1 Timóteo 2, você conhece também, 1 a 3, 1 Timóteo 2, verso 1 até o verso número 3. Timóteo 2, verso 1 até o verso de número 3. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. A Bíblia manda aí, suplicar, orar, interceder, agradecer em favor de todos aqueles que se acham investidos de autoridade. E o verso 3 fala que isso é algo aceitável e bom diante de Deus, nosso Salvador. Ou seja, nós devemos orar pelos governantes, nós devemos interceder pelos governantes, nós devemos clamar a Deus pelos governantes, e devemos ser a boca de Deus para eles em nome de Jesus. O poder da oração é extraordinário, mas a oração acompanhada da ação, quando você ora e age, fala, estou orando por você, e porque eu estou orando por você, quero dizer a você que isso está fazendo é errado, isso está fazendo não tem a bênção de Deus, isso está fazendo o Senhor não aprova, e isso está fazendo está errado. Aí nós podemos, amados, mudar a nossa nação em nome de Jesus, mudar a nossa nação, sem fazer a política da boa vizinhança. Vamos aceitando tudo,
Vamos aceitando qualquer coisa, porque eu não posso falar, não posso pronunciar, porque vai ofender o ouvido A, B ou C, e vão nos calando, nos fechando, e nós nos trancamos. Aí eles vão fazendo o que querem. Nós precisamos mudar essa realidade em nome de Jesus. Como mudar isto? Seja um exemplo lá no seu bairro. Seja um exemplo de vida no seu trabalho, de um homem temente a Deus. Seja um exemplo de alguém que tem realmente um compromisso autêntico e sincero com Deus. Alguém que entendeu o plano da salvação e não ficou postergando para professar a fé em Cristo. Eu entendi a salvação, já estou professando minha fé em Jesus agora, em nome do Senhor. Avisos, estou orando agora para Deus libertar de todos eles em nome de Jesus, porque eu vou mostrar para essa nação que a minha vida foi transformada pelo poder de Deus em nome de Jesus. Mas se você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não consegue nem assumir um compromisso com Deus, aí não tem como ser bênção na nação. A gente precisa primeiro ter um compromisso com Deus, a gente primeiro precisa ter uma aliança com Deus, a gente tem que viver na presença de Deus, para ser boca de Deus a essa nação em nome de Jesus. Lembra do profeta Micaías? Os demais profetas todos diziam assim: fala o que o rei quer ouvir. E Micaías chegou até a revelar que o demônio disse que iria estragar tudo como? Colocando boca mentirosa na boca dos profetas. O que é boca mentirosa? É falar o que o povo quer ouvir. Ficar pregando sobre prosperidade, sobre cura, né? Você vai prosperar, você vai crescer, você vai... E deixar de pregar sobre a salvação, a redenção, a transformação da vida em nome de Jesus. Ah, deixa-me fazer coisa errada, mas deixa, lá na frente, não, está errado, isso está errado e ponto final. O erro é erro e ponto final, não tem boa vizinhança, não tem política da boa vizinhança, é errado e pronto, vamos mudar em nome de Jesus. Mas nós temos que ser esse modelo de intercessão. Quem intercede, quem vive e torna a boca de Deus. Jeremias vai dizer que devemos buscar a paz da cidade, aonde estamos. Como buscar a paz da cidade? Vivendo em família, conforme o projeto de Deus, em nome de Jesus. Vivendo em família, conforme o projeto de Deus, em nome de Jesus. Sendo boca de Deus, consagrado nas mãos de Deus, consagrando no altar o nosso corpo inteiro, a mente, pensamentos, a nossa boca, a nossa fala, né? Aí consagramos no altar de Deus. Aí não tem fofoca, não tem picuinhas, não tem coisinhas que só ofendem, que só machucam, causam divisão, facção. Você é boca de Deus, você não pode agir assim em nome de Jesus. Aí vamos mudar essa nação em nome do Senhor. E quando o ímpio tiver com problema, o vizinho tiver com dificuldade, ele vai saber que no seu lar, na sua casa, tem um cristão, ele vai te procurar dizendo assim, me dá um conselho, o que eu devo fazer? Aí você, como boca de Deus, vai orientar aquela pessoa no caminho do Senhor, em nome de Jesus. O papel da igreja, do cristão, perante a sociedade, é de influenciar a sociedade e não ser influenciado por ela. Nós devemos fazer a mudança, nós podemos, com a graça de Deus, agindo, procedendo, orando, e repito, sendo modelo para uma nação tão pervertida, tão corrupta, que está carente de verdadeiros referenciais. Sejamos referenciais para essa nação, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Faça uma oração ao Senhor. Lembre que hoje à noite começamos uma série de mensagens. Não perca hoje à noite. Queria que todos viessem hoje. Não perca, não perca. Traga um convidado com você, a noite vai ser extraordinária. Terá muita coisa boa hoje à noite. Diga, Deus, eu quero ser um referencial, Senhor. Eu quero ser um espelho da Tua glória. Eu quero ser modelo do verdadeiro cristão. Quando os maridos tiverem dúvida como tratar a esposa, eu quero que olhem para mim e ajam como eu estou agindo.
Quando as esposas, em dúvida como tratar o marido, olhe para a irmã e veja como deve agir. Honestidade, coerência, santidade, pureza, em todas as áreas, em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, de todo o nosso coração, porque o Senhor nos colocou como igreja do Senhor perante essa sociedade. E o Senhor não nos colocou aqui à toa, Pai. O Senhor nos colocou aqui como povo do Senhor, herança do Senhor, para influenciarmos essa sociedade, para levarmos as pessoas a um compromisso autêntico, sincero com Jesus Cristo, a uma mudança de vida, a uma renovação de vida, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Pai, que saibamos orar pelos nossos governantes, principalmente no dia de hoje, ó Pai, quando os novos governantes serão eleitos. Dê sabedoria, prudência, Senhor, na eleição, em cada irmão e irmã, em nome de Jesus, Pai. E que possamos, após votar, interceder e sustentar os eleitos na oração, Senhor, durante todo o período, em nome de Jesus, Pai. E naquilo que estiverem fazendo errado, possamos dizer: isso está errado, corrija, muda de vida. Vamos agir segundo a palavra de Deus, ter os princípios cristãos, porque aí viveremos realmente em paz na sociedade. Que toda essa perdição que a sociedade está vivendo, ó Pai, tanta perdição, Senhor, tanta podridão, tanta porcaria, tanta transgressão, Senhor, tanta promiscuidade, tanta coisa ruim acontecendo, ó Pai, tanto desrespeito para com o sagrado, tanta coisa, ó Deus, perniciosa. Isso tudo, ó Deus, eu creio, é culpa da própria igreja, que deixou de agir como igreja, que se trancou nas suas quatro paredes e achou que o cristianismo era algo reduzido às quatro paredes, não viveu o cristianismo lá fora, não foi influência na vida de outros lá fora, deixou de pregar a palavra lá fora e gerou o que gerou hoje. Mas, Pai, nós podemos mudar essa realidade em nome de Jesus. Podemos erguer a bandeira do Evangelho, podemos erguer a bandeira do cristianismo, e pelo poder transformador, renovador do Senhor, podemos, ó Deus, ver uma nação transformada em nome de Jesus, Pai. Saibamos te honrar, Pai, mais e mais. E obrigado, Senhor, que esses irmãos que estão aqui nesse auditório nesta manhã são irmãos consagrados, irmãs consagradas, irmãos e irmãs que foram separados pelo Senhor para serem bênçãos, já são bênçãos nas mãos do Senhor, Pai. Ilumina-os mais e mais. O Senhor já tem capacitado a cada um aqui, capacite-os mais e mais, Senhor, para fazermos juntos a diferença que a nação tanto precisa. É a oração que lhe fazemos, ó Pai, de todo o nosso coração, orando em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouso sobre os amados irmãos, hoje, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Um abração a quem está do seu lado.